7 anos de grande tribulação sobre a terra, e será dividido em 2 períodos, um período de 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio, ele ainda enganará e falará de paz, de segurança, de salvação, de restauração. E após 3 anos e meio, ele revela o seu lado totalmente cruel e perverso. Quem é esse? O anti-Messias só vai aparecer pela linha teológica da igreja que vai ser arrebatada no pré-tribulação, após o arrebatamento da igreja. E esse período fica de 7 anos do governo dele. E no período de 7 anos do governo dele, a igreja gloriosa vai para as bodas do Cordeiro, que é as núpcias com o esposo da igreja, que é Cristo Jesus, o Messias. O Messias em hebraico, não é isso? E aí fica com ele. Messias em hebraico e o Cristo no grego. Tanto um como o outro significa ungido. Agora, o que é importante nesse período que nós estamos vivendo, porque ainda não é o fim? Eu vou mostrar para vocês nessa noite que praticamente o princípio de dores se instaura próximo à ascensão de Jesus e vem até os dias de hoje. E é isso que nós estamos vivendo. Princípios de dores. Onde esses princípios de dores é comparado a uma mulher que tem dores de parto. E nas dores de parto, chega um momento que as contrações, elas aumentam o nível de dor. E o espaçamento de uma para outra diminui, se eu não estiver enganado. Então, o período está mais curto e o volume ou a intensidade da dor está maior. E é justamente nesse período que dores de parto, que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus maduro. O planeta, a natureza está aguardando que você, meu amado, que você, minha amada, se manifeste como filho de Deus para declarar boas novas. É tempo de preparar o povo para o arrebatamento e para a grande tribulação. Deus está dando a oportunidade tanto para você como para a minha vida, para cada um se voltar para a sua casa e acertar os ponteiros e organizar a casa e afinar a viola, porque senão passará pelo período da grande tribulação e terá que enfrentar a fúria do anticristo, da besta, do falso profeta, cara a cara. Então é importante que você saiba o que você está vivendo. E Jesus, quando ele está saindo de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele fala exatamente isso aqui, que eu costumo dizer que é uma oração muito linda. Uma oração que serve para você hoje, que serve para mim hoje. Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele está saindo de Jerusalém. E ele diz para Jerusalém: quantas e quantas vezes, Jerusalém, eu quis te acolher, debaixo de minhas asas, debaixo da minha proteção, como uma galinha protege seus pintinhos, mas você não quis me ouvir. Quantas e quantas vezes, hoje, Jesus está dizendo para você, está dizendo para mim, está dizendo para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e debaixo de suas asas estarás seguro.
É hora de você anunciar para cada um daqueles que você ama, que você não ama, daquele que você conhece, daquele que você não conhece, mas vai conhecer e vai ter contato, que é necessário entrar no esconderijo do Altíssimo e permanecer debaixo da sombra do Onipotente. Que o convite continua de pé, porque virá a destruição, virá a desolação, e é necessário estar debaixo de um abrigo seguro, é necessário habitar no esconderijo do Altíssimo. Então ele faz essa declaração, saindo de Jerusalém, e agora ele vai sair do templo, e ao sair do templo, passando de um compartimento para outro, ele anuncia que não ficaria ali pedra sobre pedra. E nós sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão em 586 anos antes de Cristo. E que o segundo começou a ser reconstruído por Zorobabel, segundo a profecia de Zacarias, e junto com Amós, Ageu, capítulo 1, versículo 1, que eles iniciam. E na época de Jesus, Herodes, o grande construtor, que usava toda a tecnologia romana, de Roma, ele está construindo em construções fabulosas, porque ele era muito voltado para construir. E a construção desse segundo templo, no tempo de Jesus, só foi concluída em 64 anos Dominus. O que é isso? 64 anos depois de Jesus, que construiu-se ou finalizou a construção do segundo templo de Jerusalém. Mas Jesus deixa uma palavra profética para este tempo. E essa palavra profética, ela se divide praticamente em 3 perguntas dentro de uma. Porque quando ele passa, eu já vou ler o texto, os discípulos perguntam quais os sinais. E os sinais foram feitos para que você faça uma leitura alinhado na palavra de Deus. Não caminhe por sinais. O que nos direciona, o que nos guia é o manual do fabricante, que é a palavra de Deus. E o manual diz para você olhar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque é nela que você vai ter a vida eterna se obedecer à Escritura. E Jesus mandou ficar atento aos sinais. Porém, para ele mandar ficar atento aos sinais, ele liberou uma palavra, porque ele é a própria palavra encarnada. Olha o que diz aqui em Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele havia falado lá no versículo 37 do capítulo 23 que ele quis acolher Jerusalém debaixo das asas, mas que viria um tempo de destruição, de desolação, onde tudo seria arruinado. E isso aonde? Ele está falando com um público de judeus. Os discípulos de Jesus eram judeus. Jesus está em Jerusalém. Ele está falando algo específico para judeus que vai interferir no mundo, influi hoje na minha vida no Brasil e nas nações. E agora ele faz, olha o que ele diz mais. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do homem. O que ele está perguntando? Quais são os sinais da destruição de Jerusalém? Quais são os sinais da tua vinda e quais são os sinais do fim de tudo? 3 perguntas basicamente em uma. Sinais da destruição de Jerusalém, sinais da vinda dele e sinais do fim. E olha o que ele diz. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. É interessante que, se você pegar de frente para trás, hoje, 2020, já há pestes. Provavelmente o que está para vir agora é fome. E provavelmente 2021, muita fome, muita escassez, por causa dessa quebra econômica, vai afetar as nações. E provavelmente o que vem depois disso, guerra, rumores de guerra, porque todo mundo quer deter o poder e quer mandar. E as nações entrarão em conflito. E Jerusalém está mostrando o relógio profético para as nações. Agora preste atenção nisso aqui. É muito importante. Eu quero mostrar para você. Olha, os 3 indicadores do tempo. Antes de eu ler isso aqui, eu quero ler isso aqui. A destruição do templo, promovida pelos romanos em 70 DC, anos nobres depois de Cristo, foi devastadora, que o local exato do santuário até hoje é desconhecido. 70 anos depois de Cristo. O templo leva 64 anos para ser concluído por Herodes, que não vê nem a construção, mas aquilo que ele deixou como planta, como estrutura, foi concluído. E no tempo de Jesus, ele estava trabalhando nessa construção. Então, 64 anos depois, conclui-se a obra do segundo templo. Não o templo feito por Salomão, mas o templo levantado por Zorobabel, o profeta. Agora ele está de pé. E o imperador Tito Vespasiano, ele invade no ano 70, leva cativo a Jerusalém, e ele assola Jerusalém, e ele destrói o templo. Agora não tem nem o primeiro templo construído por Salomão, nem o segundo templo construído por Zorobabel com a ajuda de Herodes e de Ageu. Há necessidade para que quando o anti-Messias, que eles chamam de Messias, vier, esteja pronto o templo. Agora pasme, o terceiro templo já está pronto em Jerusalém e maquetes feitas no mundo dessa réplica está sendo espalhada. Inclusive no Brasil, nós temos aqui bem próximo, no Rio de Janeiro, e também em São Paulo, uma maquete com material de Jerusalém do terceiro templo. E esse terceiro templo aguarda o anti-Messias, que eles chamam de Messias. Então, para que ele possa governar, ele precisa da construção do terceiro templo. Agora, olha só isso aqui. Os 3 indicadores do templo são encontrados em Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao 14. O primeiro está em Mateus 24, 6. Mas ainda não é o fim. O primeiro, o segundo, todas essas coisas serão o princípio das dores. E o último será Mateus 24, 14. E então virá o fim. Olha o que diz. Mateus 24, 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 14, 24, 14. Mas esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os gentios. Então virá o fim. Então o que significa? Deixa eu tentar explicar. O princípio das dores inicia-se na saída de Jesus e na destruição do segundo templo. E aí é composto as 70 semanas profetizadas pelo profeta Daniel, no capítulo 9, do versículo 25 ao 27. Eu vou ler o texto com você. Olha o que ele diz. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 67 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra, e então determinadas as assolações. E ele firmará um concerto ou um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que ele está falando? 7 semanas, numa tipologia bíblica, significa 7 anos. As 77 semanas de Daniel, ou as 70 semanas, vai dar 7 anos. É só você contar o número de meses. E ele diz que na metade, 3 anos e meio, do acordo, virá a assolação. E no auge do governo dele, há de acontecer o que está descrito em Zacarias, capítulo 14. Olha isso aqui. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, após os 7 anos. Eis que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido por meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azazel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. O que ele está falando é que após os 7 anos, virá o Senhor com poder e grande glória para defender a nação de Israel, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. No auge da destruição do anti-Messias, com todas as nações, com todo o poder bélico, com todas as potências mundiais, com tudo aquilo apontado para Israel, virá o verdadeiro Messias para pisar a cabeça do ditador mundial. E talvez você diga, você não tem que se meter em política. Quando você fala em religião e fala em ecumenismo, você está falando do reino de Deus. Quando você fala em ciências, você está falando do reino de Deus. Quando você fala de política e de estrutura de governo, o reino de Deus também tem o seu governo. Logo, religião, política, economia e ciências são um dos pilares usados pelo grande ditador mundial para levantar a nova ordem mundial. E para que isso aconteça, ele vai ter que usar esses pilares. E há um que faz oposição hoje e que ainda impede que ele apareça, que é a atuação do Ruach Kadosh, do Espírito da Verdade, do Espírito Santo nos seus, guardando debaixo das suas asas. E quando ele tirar a igreja, o sal da terra, a coisa tende a apodrecer muito mais, porque o sal, ele foi feito para conservar. E se tudo isso está acontecendo nesse nível, com o sal na terra, imagine quando o sal for tirado. Aí aparecerá o homem da iniquidade, o iníquo, a quem o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, destruirá com o sopro da sua boca. Mas isso é uma mensagem para ser dada lá na frente. E eu vou dar texto e vou começar a postar texto.
para aquele que queira. Então esse é o cenário mundial do governo do anticristo, sendo preparado para que ele venha. Fique calmo, fique tranquilo. Nós estamos no final do princípio das dores. Se os sábios de Jerusalém dizem que o Messias, se há uma unificação mundial de religiões, se o sistema monetário, através, é que tem nomes que eu não posso estar mencionando aqui, que eles vão derrubar, através desse governo mundial, uma só religião, uma só moeda, um só líder, um só Deus, um só sistema de governo, está tudo pronto, e eles não tomaram de conta ainda, é porque ainda não foi liberado por aquele que tem o controle de tudo. Eu li que ele diz, é mister, é necessário que isso ocorra, mas ainda não é o fim. Então, queridos, como nos dias de Noé, a mensagem de Noé, ela ia na contramão do sistema. Por 120 anos, aquele homem trabalhou na construção de uma arca, e ele dizia, os céus se abrirão e vai chover quando nunca havia caído chuva, e vai cair tanta água dos céus que vai inundar a terra, e aquele que não estiver dentro da arca irá perecer. E ele convidou por 120 anos, e ele era tido como maluco, ele era tido como bitolado, ele era tido como quadrado, até que chegou o dia, ele mais 7 pessoas, 8 total, que era a sua família, entrou na arca. E o detalhe que você pode ver em Gênesis, provavelmente capítulo 9, é que quando ele entra na arca, o próprio Deus fecha e sela. E aí tem uma chave. Os principados, potestades, soberania e governadores, que eram anjos decaídos, que aqui estavam como gigantes e procriando, trazendo uma geração híbrida, se não fosse Deus, que é o único que fecha e ninguém abre, e é o único que abre e ninguém fecha, tivesse lacrado a arca, eles invadiriam e tirariam a família de Noé com Noé de dentro da arca. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se você está alinhado com Ele, se Ele guarda a tua casa, se você está fazendo o projeto de na tua casa construir a arca para os teus e mais os teus amigos adentrar nessa arca, porque o fim está vindo, pode ter certeza, querido, que aquele que te protege não deixará que ninguém te arranque das mãos dele. A parte dele é te garantir que ele te protege. A parte sua é se submeter à palavra dele e à proteção dele. Se você quer ser seguro, se você quer segurança nesses dias, venha para Cristo. Fale para Ele nessa noite: Pai, pequei contra Ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado de filho, mas me recebe como um dos Teus trabalhadores. E você vai ficar espantado, porque Ele ainda tem a melhor roupa, porque Ele ainda tem um anel, porque Ele ainda tem um boi cevado para fazer uma festa, porque você resolveu voltar e entrar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se prepare, porque já é o relógio. Se os sábios dizem que o Messias está lá, se as reuniões ecumênicas estão lá, se o catolicismo diz que o novo líder da nova ordem mundial está lá, se eles estão marcando para o mês que vem uma data para anunciar uma nova ordem mundial, se o presidente da França já diz que ele é esse líder, eu não sei, tem algumas características que pode ser, mas também tem outros, e eu não sou aqui como um profeta para dizer quem é, porque ninguém sabe, e muito menos sou profeta do caos, mas também não vou te dar uma mensagem positiva contra o sistema que está para ser estabelecido, porque é necessário que ele aconteça. Agora, deixa eu te contar uma coisa, que é o spoiler.
no final, Cristo vence, o verdadeiro, e quem está com ele também. Então acredite no final da história. Eu estou tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Algumas pessoas estão perguntando como é que vai ser, eu não sei. Cada dia um dia. É um grande tabuleiro de xadrez. Eu só sou um peão na peça, no tabuleiro. Mas eu não me movo sem que ele mande que eu me mova. Então que nós possamos ter ouvidos afinados, o discernimento aguçado, para ouvir a voz do Espírito da verdade, para que o espírito do ilusionismo, o espírito do engano, o espírito que cega o entendimento da humanidade, porque a palavra de Deus no livro de Coríntios diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho. É preciso que você entenda a luz do Evangelho. E a minha oração é que toda a venda colocada nos teus olhos possa ser retirada. Ponto específico: 7 anos de grande tribulação. Só vai comprar, só vai vender, rico ou pobre, grande ou pequeno, quem tiver a marca da besta. Não vai ser. Está sendo usado para isso o monitoramento, com inteligência artificial, com leitura facial. Quer derrubar? Pode derrubar. Toda a tecnologia está pronta. Somente Deus é onisciente, sabe de tudo em todo o tempo. Ele não precisa de 5G. Ele está acima do 5G. O Wi-Fi dele não destrói ninguém, porque o oxigênio do reino é o amor. E ele fez tudo por amor a você e a mim. E essa não é uma mensagem de caos, essa é uma mensagem de esperança. Há uma solução. Não vá para o lado negro, não traia Cristo, não se venda pelo sistema. Estejamos alinhados. Eu tenho aqui nas minhas costas a bandeira do Brasil, mas acima do Brasil está o reino de Deus. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Eu sou um embaixador do reino dos céus. O que rege a minha vida, mesmo em solo brasileiro, é o manual do reino dos céus, que está aqui na minha mão. Eu pertenço à embaixada do reino, estou alinhado com o reino. Que o Brasil e as nações conheçam o governo do reino, e o governo do reino é teocrático, é um governo de Deus por via de um homem de Deus. Não desse sistema que está aí, e nem do que está por vir. Portanto, querido, possamos alinhar. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus negócios. Dias terríveis virão, mas acredite que Deus nunca perdeu a batalha, que Deus nunca nem empatou a batalha. No final, Ele vai pisar a cabeça da serpente, e o diabo, o falso profeta, a besta, o anticristo, a parte que lhe cabe é lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte e morte eterna. E virá o governo dele 100%. Aí, irmão, é paraíso na terra. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a família brasileira. Amo vocês. E igreja do Deus vivo, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus maduros. Filhos de Deus ruios, maduros. Beijo grande no coração de todos. Que a paz do reino esteja em cada casa, mudando. E todo você que está com sintoma de Covid, todo você que está com sintoma de doença, eu repreendo essa